Hoje é um dia memorável. Celebramos a Páscoa, a ceia do Senhor. É um dia maravilhoso para nós, que lembramos tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. É maravilhoso isso. E aqui nós estamos para lembrar o sacrifício vicário de Cristo que nos alcançou. Isso é maravilhoso. Memorizarmos isso, trazemos à memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós, os louvores que exaltam ao Senhor, os louvores que colocam Cristo na centralidade do culto, os louvores que tiram o homem do centro, que colocam o nosso Senhor no centro, um lugar onde o Senhor não deve sair. A centralidade do culto é Cristo. A mensagem do culto tem que ser Cristo. A pregação do Evangelho é Cristo. É tudo por causa dele, por ele, para ele. São todas as coisas, como diz a carta aos Romanos, no capítulo de número 11, o versículo último. Queridos, quero compartilhar com os irmãos um texto conhecido. Vou abrir aqui com os irmãos. Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 15, que diz assim: respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Respondeu-lhe Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. E assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, o céu se abriu e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Mas o versículo que eu quero frisar com os irmãos é o versículo de número 15, em que nós lemos: respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, porque convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça de Deus. Querido, o que é cumprir a justiça de Deus? A Bíblia nos mostra um Cristo maravilhoso. Mas quando nós olhamos para essa narrativa de João, quando Jesus vem até ele para ser batizado, João, de certo modo, ele fala: Senhor, eu não posso batizar o Senhor. Senhor, eu não estou apto a fazer isso. Aí Jesus olha para ele e disse: vamos fazer assim para que seja cumprido, ou para que se cumpra toda a justiça de Deus. E se você olhar nos versículos seguintes, o próprio João está pregando, está falando que não é digno de desatar as sandálias de Cristo. É sobre esse contexto que ele está pregando a mensagem. Ele está dizendo: eu não sou digno de desatar as alpacas, as sandálias, nem de carregar. E quem dera batizar o Cristo. E é sobre isso que ele fala: Senhor, eu não sou digno, eu não posso batizar o Senhor. Aí Jesus olha para ele e disse: convém que cumpra toda a justiça de Deus. E aí estava se iniciando a justiça de Deus, e nós perguntamos: por que Jesus falou isso? Porque era necessário cumprir toda a justiça de Deus. A Bíblia diz que nós pecamos. Romanos capítulo 6, a Bíblia diz que nós pecamos, erramos, e o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz exatamente isso, que nós estávamos separados de Deus, distante de Deus. E o que nós merecíamos por natureza
era a morte, era o inferno. Só que Jesus, ele veio para cumprir a justiça de Deus. E quando nós olhamos cumprir a justiça, olhamos para nós, vemos uma incapacidade de cumprir a justiça de Deus. Porque nós pecamos e nós falhamos. Então nós não podemos cumprir a lei de Deus. Nós não somos aptos para fazer isso. Quando olhamos para o primeiro homem na terra, criado e formado pelas mãos de Deus, ele peca, ele erra e ele descumpre o mandamento de Deus. A Bíblia diz, e Tiago diz, que se nós errarmos em um só desses mandamentos, nós erramos em toda a lei de Deus. Então, ainda que você diga, Senhor, eu já cumpri vários artigos ou mandamentos da lei de Deus, mas Tiago diz, se você errar em apenas um, se você cometer apenas um erro, você já denegriu toda a lei de Deus. Então, olhando para esse cenário de cumprir toda a lei de Deus, olhamos para nós, então é impossível o homem se achegar a Deus pelos seus méritos e por aquilo que ele possa fazer. Então, se é impossível nós nos achegarmos a Deus, porque existe uma barreira que foi estabelecida quando o homem cai, quando Adão peca. Essa barreira, ela precisa ser quebrada pelo autor e consumador da fé. E alguns podem subentender que foi algo que Cristo e o Pai na eternidade, foi algo que de repente vamos decidir aqui, o homem pecou, o homem errou e vamos de repente consertar. Não, porque foi tudo determinado por Deus e pré-estabelecido na eternidade. Então Deus não foi pego de surpresa e nem por acaso, é Ele que determina todas as coisas, e é Ele que decreta todas as coisas, e é Ele que executa a sua vontade segundo o seu querer. Então, quando Jesus fala para João, vamos cumprir, preciso cumprir toda a justiça de Deus, é porque ali estava se iniciando desde o seu nascimento, a entrada de Cristo na terra era o início de fazer aquilo que nós éramos incapazes de fazer, porque nós erramos e nós cometemos pecados e delitos, e a Bíblia diz que a alma que pecar, ela merece a morte. Então a única forma do homem de Deus é pela sua soberania, pelo seu decreto, pela sua vontade, trazer nós que pecamos e que erramos de volta ao Santo dos Santos, ao lugar de intimidade, trazer de volta aquilo que se perdeu, aquilo que caiu, aquilo que pecou, é por intermédio da justiça de Cristo, é por intermédio das obras de Cristo, é por intermédio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não é nada que você possa fazer. O profeta Isaías diz que as nossas obras, por mais boa que seja, por mais bela que seja, ainda tem resquício do pecado, e para Deus é como trapos de imundícia. Mas para o nosso Senhor, a obra de Cristo Jesus é perfeita, maravilhosa. E Jesus disse, convém cumprir toda a justiça de Deus. E nós gostamos de justiça. Quando ela é boa para nós, quando ela nos agrada, nós clamamos por justiça e queremos justiça. E olhamos para a justiça, olhamos para o nosso Deus, olhamos para o Criador de todas as coisas, olhamos para o Cristo ressurreto, para o Cristo que encarna na terra e que nasce, que é gerado na madre,
de Maria, uma mulher virgem, que também precisava ser salva por Cristo Jesus. Então, o homem precisava ser salvo, resgate, o cordeiro, ser trazido de volta aos braços do nosso Senhor. Então, olhando para isso, a obra da redenção, a obra da remissão, a obra perfeita de Cristo Jesus, desde o seu começo ao fim, é uma obra maravilhosa, é uma obra perfeita. Não há pecado, não há mancha, não há sujeira, não é manchado pelo pecado. A obra de Cristo, desde a sua concepção, o seu nascimento, gerado, é perfeito. A sua concepção, o seu nascimento, não tem resquício de Adão, não, é perfeita a obra do Pai. Não há mácula, não há pecado. A concepção, a maneira que Cristo adentra este mundo é maravilhoso, é perfeito, é gerado. A Maria é coberta pelo Espírito de Deus. Coberta pelo Espírito de Deus. E Jesus encarna. Isso é maravilhoso, porque não tem resquício. Não tem nada em que eu me possa dizer, ali há alguma coisa mínima do pecado de Adão. Não tem, porque ele foi gerado do Pai pelo Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso, isso é perfeito. É a obra, é a justiça que eu e que você não poderíamos fazer. É por isso que Jesus diz: me convém cumprir toda a justiça. Faça isso, João. É um batismo, mas também convém cumprir toda a justiça de Deus. Toda a justiça de Deus. Então, quando fala de justiça, olhamos para nós, não estamos aptos, preparados, capacitados para cumprir a justiça de Deus. Não estamos preparados. Não éramos aptos, mas existe um Cristo santo, perfeito, que quando adentra este mundo, ele disse para João, convém cumprir toda a justiça de Deus. Aquilo que eles são incapazes de fazer, eu vou fazer. Eles estão manchados pelo pecado de Adão. Eles estão manchados pela queda de Adão. Mas eu sou perfeito, santo, puro, imaculado. Eu não mudo, em mim não há sombra, não há variação. Eu não vario os meus pensamentos. Eu não falo o que vou fazer e não faço. Em mim não tem resquício do pecado de Adão, não. Eu sou perfeito. Jesus é perfeito, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e está aqui nesta noite para ser adorado pela sua igreja, para ser glorificado pela sua igreja, a qual ele morreu por ela, a qual ele morreu por ela, a qual ele morreu por ela. Isso é perfeito. Olhar para a obra da cruz, olhar para a expiação, olhar para o Cordeiro, olhar para o Santo dos Santos, olhar para a propiciação, o sangue aspergido, derramado, derramado. Quando você olha para isso, você está dizendo: ah, Senhor, obrigado, Senhor, por isso, porque eu posso adentrar na sua presença sem medo de ser fulminado pela sua glória, porque o sangue de Jesus me cobre. Isso é maravilhoso. Cobertos pelo sangue de Jesus, cobertos pela graça do nosso Senhor.
Você pode entrar no Santo dos Santos e declarar honra, glória, majestade, domínio e louvor ao Deus que tem todo o poder e que opera a sua vontade em todos. Esse é o Deus a qual nós servimos, esse é o Deus a qual nós adoramos, esse é o Deus a qual nós nos prostramos, nos humilhamos e dizemos: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Ele é bendito, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é Jesus, e o seu nome significa Salvador. Jesus salva o mais vil, perdido, pecador. É Ele que faz a obra, é Ele que começa a obra, é Ele que começa a obra, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele inicia a obra, Ele termina a obra, porque a obra é perfeita do nosso Senhor. A obra é perfeita. A obra é perfeita, não tem resquícios, como eu disse, não tem a mancha, não tem o pecado de Adão, não tem a sujeira que está sobre nós, mas agora regenerados em Cristo Jesus e lavado no sangue do Cordeiro. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Perguntamos por que Jesus precisava morrer. O ímpio pergunta: por que Jesus precisava morrer? Porque o Pai fez isso com o Filho. Porque o Pai permitiu que o seu Filho fosse levado à cruz. Porque o Pai permitiu que o seu Filho passasse pela via dolorosa. Porque o Pai permitiu que Jesus suportasse a dor. E eu te respondo com toda a certeza: para cumprir a plena justiça de Deus, para cumprir a plena justiça de Deus, porque Deus estava irado com os homens, e o salário do pecado, como eu disse aqui, é a morte. O que você merecia era a morte. Mas pela graça de Jesus, pela justiça de Jesus, pelas obras de Cristo, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele se entregou, por aquilo que Jesus fez, somos justificados em Cristo, justificados pela fé e salvos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Cumprir a justiça de Deus. A vontade do Pai, a vontade do Filho era uma só. O Filho era adorar a Deus, glorificar a Deus e cumprir a plena justiça absoluta de Deus, com o intuito de glorificar ao Pai, de adorar ao Pai. E nós fomos beneficiados, eleitos e chamados por causa do sacrifício vicário de Cristo Jesus, reconciliados com Ele. A remissão de Cristo, a remissão do nosso Senhor é perfeito, é suficiente e nos traz para perto do Senhor, nos aproxima da sua presença e permite que você entre no Santo dos Santos sem ser fulminado pela santidade de Deus. Hebreus escreve, diz que Hebreus fala de sacerdócio, de Santo dos Santos, de tabernáculo, fala de tudo isso. E nós adentramos o Santo dos Santos com o sangue do Cordeiro, cobertos pelo sangue, cobertos pelo sangue, cobertos pelo sangue.
É por isso que quando você olha para o Êxodo, a saída do Egito, e quando Deus fala, vocês precisam passar o sangue nos umbrais da porta, significa que vocês estão protegidos do anjo da morte e cobertos pelo sangue do Cordeiro, que é uma representatividade de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Gálatas descreve no capítulo 4 que ele veio na plenitude dos tempos para cumprir a boa, perfeita vontade do Pai. O que significa isso? É que tudo estava preparado para o nosso Senhor adentrar esta terra e vencer o pecado, vencer a morte e nos dar a garantia da salvação, a convicção, a certeza de que somos eleitos e salvos em Cristo Jesus. O nosso Senhor entrando na plenitude dos tempos, tudo preparado, cumprimento, os profetas falavam dele, tudo preparado, Roma, toda a cidade, tudo preparado, e Jesus adentra esta terra, Jesus entra a esta terra. Qual o principal objetivo? Adorar ao Pai, cumprir a justiça do Pai. Então, com esse principal objetivo, também nós fomos eleitos, salvos pela graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus. E quando nós olhamos para a graça de Cristo Jesus, ela está dizendo para você, você não pode fazer nada, você não pode comprar a salvação, como tentaram no passado com indulgências, vendendo e enganando o povo. Não, você não pode comprar a salvação, porque Cristo Jesus já comprou para você, e o escrito da morte está selado na cruz. Isso é maravilhoso. Você não pode comprar, você não pode obter com seus esforços, mas graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus, graças a Deus. Então, se você está aqui nesta noite e pode participar da ceia do Senhor, é um privilégio, é maravilhoso, é memória, é lembrar que Ele é justo, que Ele é perfeito, é olhar para a cruz e dizer, Ele é santo, Ele é perfeito. E quando você olha para a cruz, você também acaba olhando para você e dizendo, eu não mereço, eu não posso, mas Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é justo e justificador dos que o buscam. Ele é justo. Como é que você pode ser considerado justo? Pelas obras de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Você olha, Jesus falando, convém cumprir toda a justiça de Deus. Jesus sabia do que estava falando. Não era só o batismo, era toda a justiça de Deus. O que significa isso? Era ter uma vida de retidão, de santidade, de perfeição. Uma vida de obediência a Deus, de integridade a Deus. Uma vida que glorificava a Deus, ao ponto de não ter nenhum vestígio de pecado, para que o sacrifício fosse aceito na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Você olha para o Cordeiro, olha para o Antigo Testamento, o Cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula, Cordeiro perfeito, para ser aceito por Deus. E consequentemente o sangue da propiciação seria derramado sobre a tampa do propiciatório. E a presença do Deus Todo-Poderoso falava com o seu povo. Isso é maravilhoso, porque quando nós olhamos para isso, nós olhamos e dizemos, Senhor, nós não poderíamos cumprir. E quando Jesus fala de morte para os seus discípulos, Jesus fala de cruz, de morte, de cruz. Jesus fala, olha,
me convém ir até Jerusalém. Lá eu vou ser pego pelos líderes. Lá eu vou ser escarnecido por eles. Lá eles vão judiar de mim. É Cristo falando isso para os seus discípulos, olhando para a justiça de Deus. É Cristo falando isso para os seus discípulos, dizendo: vocês não podem, mas eu posso. Eles vão me humilhar. Aí o discípulo de Jesus fala: Senhor, o que é isso? Para com essas coisas. Vamos deixar isso de lado. Vem cá, Jesus. Vamos chamar a parte que Jesus... Essa conversa aí de cruz não dá certo. Eles vão embora. Essa conversa aí de morte não dá certo, Jesus. Vamos mudar o evangelho? Vamos mudar a pregação? Vamos dizer como pode? Vamos maquiar? Vamos mudar, Jesus, porque falar de cruz, de morte, de crucificação, essas coisas não vai dar certo. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Jesus era tão duro às vezes, mas era necessário. Aí Jesus fala: você conhece as coisas da terra, mas não conhece as coisas do alto. Eu não sou daqui, eu sou de cima. Eu vim cumprir a justiça de Deus, que você não pode fazer, mas eu vou fazer por você. Aleluias! O que você não pode fazer por você, Ele fez. O que você não poderia fazer por você, Ele fez. Você não poderia fazer por você uma vida de retidão, uma vida reta, porque você herdou de Adão. Você não poderia fazer isso, mas Jesus fez. Jesus fez. Jesus fez. Jesus fez. Jesus fez. A Bíblia diz e descreve em Hebreus que Ele entrou no Santo dos Santos, como um cordeiro imaculado de Deus e como sumo sacerdote de Deus, e entrou no Santo dos Santos, te dando acesso para também entrar no Santo dos Santos, mediante ao seu sangue, mediante a sua graça, mediante ao seu sangue e a sua justiça. Ele te deu legalidade para entrar no Santo dos Santos, protegido pelo sangue do Cordeiro, guardado no sangue do Cordeiro, coberto no sangue do Cordeiro, protegido no sangue do Cordeiro. Podemos nos aproximar para adorar ao nosso Senhor, para glorificar ao nosso Senhor, sem medo, sem medo, sem medo de ser fulminado pela santidade de Deus. Você pode entrar no Santo dos Santos, você pode entrar no Santo dos Santos com alegria, com cânticos, com louvor, com alegria, com cânticos, com louvor e com o sangue do Cordeiro. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é perfeito. É um sacrifício santo, vicário, redentor, uma vez por todas, único. É perfeito, é perfeito, é perfeito. O sangue é perfeito, a vida de Cristo é perfeita, a obra de Cristo é perfeita, a vida de Cristo é perfeita. Até quando Ele se irou, era perfeito, era perfeito, era perfeito, era com graça, era com poder, era com autoridade, era com unção, era com graça. Jesus é perfeito. Então, quando você entrar no Santo dos Santos, não tenha medo, não se abata, não se entristeça. Jesus, você está coberto pelo sangue de Jesus, e Jesus está falando: eu te amei. Isso é perfeito. A obra de Cristo é perfeita, é uma vez. Não precisamos mais de cordeiros, de bode,
todos os dias, não, anualmente. Chega, basta. Tem gente querendo trazer de volta essas coisas, querendo pisar na cruz, mas a igreja do nosso Senhor Jesus, ela sabe que o sacrifício é vicário, é único e é por toda a eternidade. Jesus te selou com o Espírito Santo da promessa, é o penhor da promessa, mediante a graça, a fé, o instrumento de Deus, salvo pela graça de Deus. Salvo pela graça. E o que é ser justificado? O que é a justificação? É ser justificado mediante a obra de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Então fique com esta palavra em nome de Jesus. Amém, pastor.